canal. Hoje eu trouxe mais uma resenha de um livro pra vocês. Ontem eu não pude gravar de segunda-feira, mas eu espero que vocês entendam o meu caso. Eu não tava podendo gravar, não tava me sentindo bem, apta a gravar. Então eu trouxe hoje mais uma resenha pra vocês e dessa vez eu escolhi Alice no País das Maravilhas, que foi escrito pelo Richard Dawson, talvez Leo Dawson também, pode ser. Mas esse daqui é o autor de Lewis Carroll, é o autor Lewis Carroll. Já trouxe muita resenha aqui pra vocês, na qual os autores optam por escolher um pseudônimo e desse caso o Lewis Carroll não vai ser diferente. Muitos autores faziam isso e talvez para preservar a sua imagem ou a sua vida privada. Autoras femininas também faziam isso era comum, normal na época. Mas vamos lá. O Alice no País das Maravilhas foi escrito em 1865. O Lewis Carroll nasceu na Inglaterra, ele era inglês, bem no período assim do século XIX, no início do século XIX, e o que faz dele é uma pessoa que viveu no período vitoriano, ou seja, no período em que a rainha Vitória reinava. E esse período foi muito marcante na Inglaterra porque ele trouxe muitas visões de mundo e de visões puritanas ou morais de como era a vida na sociedade puritana inglesa daquela época. Então, o Alice no País das Maravilhas, ele não foge dessa situação, desse livro, de como eram produzidos, de como viviam, de como as pessoas se colocavam lá. Vamos lá. O diferencial desse livro de criança é que o Alice no País das Maravilhas não é um livro para crianças, tá certo? O Alice no País das Maravilhas, assim como o Pequeno Príncipe, são livros muito filosóficos, muito filosóficos. Eles parecem ser de criança, mas eles não são de crianças. Esse livro aqui que eu tenho é um texto integral da tradutora Ana Maria Machado, tá certo? E esse livro, a tradução dele é muito bom. A tradutora, ela mesma no início, ela fala que esse livro aqui foi adaptado porque algumas coisas que aqui se tem gírias de coisas da língua inglesa, que somente uma pessoa que é de lá vai entender. Então, gírias, ditados populares, músicas, cantigas populares. Então, é um livro, assim, que só uma pessoa que é de lá poderia entender. Mas vamos lá, o que se trata o livro em si? Esse livro aqui, o Dawson, ele fez para uma menina, na verdade, Alice Liddell, a verdade, para as irmãs Liddell, né? Então, o Dawson, o Lewis Carroll, na verdade, eu vou falar Lewis Carroll, ele era ele era um presbítero, na verdade, não, ele era um diácono, ele era da igreja anglicana. Ele não era necessariamente um padre anglicano, mas ele participava muito, ele tinha um cargo na igreja anglicana. E por conta que ele era muito tímido, então ele tinha vergonha de subir no púlpito e dar sermões de padres anglicanos que precisam subir lá e dar sermões. Mas enfim, ele era um professor de matemática da universidade. Ele era um matemático, então a visão que ele tem do mundo é uma visão lógica, e é isso que ele traz aqui no livro. Aqui o livro está recheado de situações e de questões filosóficas matemáticas, de lógica, porque ele era um professor de matemática, ele era muito bom em matemática e amava exatas, e eu não sei qual é o problema desse cara. Mas enfim, ele era uma pessoa muito tímida e ele não tinha muitos amigos, o Lewis Carroll. Ele, na verdade, ele era muito amigo da Alice e do pai dela, da família Liddell. Ele era muito amigo, assim, e no Natal ele dá de presente para Alice esse conto, que é o da Alice, essa história que é o da Alice no País das Maravilhas. Ele dá de presente para ela. E ele teve essa ideia de escrever esse livro quando ele estava um dia com as irmãs Liddell. Ele estava num barquinho, eles estavam no lago, eles estavam nesse laguinho, ele estava no barquinho com elas. E ele tem essa ideia de criar uma história com uma protagonista Alice e tudo mais. Mas vamos à história, vamos ao enredo da história. Ao enredo clássico, assim. Alice está num parque
com a sua irmã. A sua irmã bem mais velha tá lendo um livro para ela e ela não gosta do livro porque ela não entende porque um livro ele não tem gravuras e ele não tem diálogos, para que ele serve, sabe? Ela tá achando tudo aquilo ali um saco. Então ela vê um coelho passando, um coelho que tem os olhos meio rosados, e aí até aí tudo bem, ela pensa, nada demais. Só que aí de repente esse coelho saca um relógio de bolso e ela percebe que ele tá com um coletinho e ele fala: estou muito atrasado para ir para participar do chá. Então, tipo assim, então ela persegue esse coelho e ela cai na toca do coelho. E assim, não é a primeira vez que eu li esse livro. Eu li esse livro quando eu tava na quinta série. Na verdade, eu fui obrigada pela minha professora a ler esse livro. E eu não gostei da Alice, tá certo? Eu não gostei do livro porque o livro é um livro difícil. Como eu já disse, ele parece ser um livro de criança, ele tem uma temática para ser um livro infantil, mas ele não é um livro para criança. Aqui tem muita filosofia. Então, quando a Alice cai no buraco, ela passa horas no buraco. Então, ela começa a filosofar sobre coisas, ela começa, há quanto tempo eu tô caindo nesse buraco? Ela pensa na sua gatinha, a Diná. Então, ela fica horas e horas caindo no buraco. Então, tipo assim, é uma coisa nonsense. A obra toda da Alice no País das Maravilhas é uma obra nonsense. É um livro de filosofia, como eu já disse pra vocês. Então tem muita coisa aqui, e também por ser um livro clássico, que você não vai entender numa primeira leitura. Então uma menina da quinta série, de 11 anos, como era o meu caso, não entendeu Alice no País das Maravilhas. E pode ser esse também o seu caso. Pode ser o seu primeiro livro, assim, pegando e pode julgar que seja um livro fácil, quando na verdade não é um livro fácil. Então não desistam, leiam até que vocês consigam tirar alguma coisa da leitura. Em determinado momento, a Alice vai chegar no seu local, ela vai ter um solo que ela vai chegar lá e ela é meio que um corredor e tá lá escrito uma redominha assim de vidro, como se fosse uma coisa presa, e tá escrito um líquidozinho escrito beba-me. Como é a primeira leitura que eu tive na Alice, a minha primeira leitura que eu tive do livro não foi uma boa leitura, eu imaginava a Alice muito sonsa, assim. Eu não gostava da Alice, eu achava os diálogos dela muito idiota, umas coisas muito nada a ver. É porque eu não entendia o livro, não sacava que aqui era um livro de filosofia, então pra mim tudo era muito idiota. Tudo pra mim não fazia sentido. Só que a Alice, ela é muito esperta para a idade dela. Ela tem o quê? De 7 anos. E para uma criança de 7 anos, ela tem muito juízo. Ela tem muito bom senso. Então, quando ela vê aquele líquidozinho escrito beba-me, ela não bebe. Ela primeiro verifica se tem alguma coisa escrito veneno, se tem alguma coisa que possa fazer mal a ela. Aí sim é que ela bebe. E quando ela bebe, muito bom senso ela, fada sensata, ela fica bem menorzinha, ela fica muito, muito pequena. E lá em cima daquela mesinha tem uma chave que dá acesso à porta, então ela não consegue sair. Depois ela encontra um bolinho escrito coma-me, depois ela fica muito grande, depois ela consegue sair de lá e ela encontra o chapeleiro. Depois ela vai para uma casa onde tem uma duquesa muito maluca. Então, assim, tem muita coisa aqui que você não entende. Em determinado momento, quando ela encontra essa duquesa, ela tá com um bebê. E esse bebê não é um bebê, é um porco, sabe? Então, tipo, como assim? É uma coisa muito nonsense. Mas a parte mais legal que eu gostei desse livro, que prova que esse livro aqui é um livro de filosofia, é quando ela encontra o gato de Chishire ou Chister. Eu não sei, eu não vou arriscar falar o nome, com certeza eu não tô falando o nome correto. Meu inglês básico de Duolingo não me ajuda. Mas o gato, ela pergunta pro gato: olha, como é que eu posso sair daqui, tá? Eu quero ir embora, eu quero ir pro jardim, eu preciso ir pra casa. Qual lado eu tomar? Então ele pergunta: qual lado você quer ir? Para onde você quer ir? E ela fala: eu não sei, qualquer lugar serve. Então, se qualquer lugar serve, por que você quer sair daqui? Se você não sabe onde você quer ir, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, tipo assim, é filosofia pura esse livro aqui. Depois ela vai encontrar a Rainha Branca e depois ela vai encontrar a Rainha de Copas, que ela é muito... Aí ela é muito, né, autoritária e ela vai
se perguntar, gente, isso aqui é uma maluquice, essa rainha é uma maluca, ela não pode estar aqui, então ela vai participar de um tribunal e ela vai ser como... Não vou falar o que vai acontecer com ela, mas... E eu quase dizendo, mas não vou dizer. Mas é assim, gente, o livro... Ele é legalzinho, tá? Ele não é difícil, tá? Não considero mais a Alice uma sonsa, como eu considerava quando eu era pequena. Tem muita parte... Tem muita parte aqui que você não vai conseguir entender. Então, assim, se deem uma chance pros clássicos. Deem uma chance pra Alice no País das Maravilhas. Se você não conseguiu numa tacada só, quem sabe numa próxima. Esse livro aqui é muito pequenininho, ele tem só 150 páginas, então dá pra você ler numa tarde suficientemente bem. Não é um livro também que você não vai entender nada ou nada, assim. É um livro que dá pra você conseguir entender algumas coisas, outras você só vai conseguir entender como releitura, mas assim, essa é a proposta de um clássico. Ele nunca se esgota numa primeira leitura, numa primeira tacada. Você sempre vai ter que continuamente reler os livros para que você consiga tirar alguma coisa deles. Então, assim, o Dodgson, ele era um filósofo, ele era considerado até um gêniozinho para sua época, porque ele era um professor de matemática, então ele era muito lógico e ele fazia teorias, cálculos matemáticos, então ele era considerado muito bom para sua época. Então, tenham em mente disso. É um autor de matemática, lógico, e aqui tá cheio de tacadas lógicas, de questões filosóficas. Então, não desistam, leiam Alice no País das Maravilhas, eu gostei muito no meu Scooby. Eu não sei se eu dei 5 estrelas, provavelmente eu não dei 5 estrelas, porque é um livro difícil. Mas eu acho que eu dei um 4, mas tá lá no meu Scooby. Meu Scooby é Jéssica Valcassi, se você quiser seguir, eu resenhei esse livro lá. Então, é isso, gente. Trouxe mais uma resenha pra vocês. Leiam Alice no País das Maravilhas. E comentem, curtam, comentem aqui nos comentários se vocês gostam de Alice no País das Maravilhas, se vocês já leram Alice no País das Maravilhas, se assim como você também não gostava de Alice, achava ela uma sonsa e foi obrigada a ler na escola. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.